Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Jaqueline Oliveira Soares, sanitarista e servidora da Secretaria Estadual de Saúde. E eu, Maurício Polidoro, geógrafo, pós-doutor em saúde coletiva e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Esta é a aula 2 do módulo 3 do curso de Notificação de Violências. Nesta aula, apresentaremos os conceitos de violência e os procedimentos de notificação de casos suspeitos ou confirmados de violência interpessoal e autoprovocada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. A notificação é um elemento-chave na atenção integral às pessoas vítimas de violência e tem como objetivo conhecer a magnitude e a gravidade das violências, retirando os casos da invisibilidade, subsidiar as políticas públicas para atenção à prevenção de violências e à promoção da saúde e cultura da paz. Intervir nos cuidados em saúde, promovendo atenção integral às pessoas em situação de violência e prevenindo a violência de repetição. Proteger e garantir os direitos por meio da articulação das redes de atenção e proteção. A notificação é obrigatória para profissionais de saúde, da educação e responsáveis por serviços públicos e privados de saúde, educacionais e de cuidado coletivo. A ficha do SINAM 5.1 possibilita que outras unidades, como Conselho Tutelar, Assistência Social, Centro Especializado de Atendimento à Mulher e unidades de saúde indígena, façam a notificação. Nestes casos, a ficha deve ser encaminhada para uma unidade de saúde que seja referência no território. Contate a vigilância em saúde do seu município para saber o fluxo estabelecido e contribua com o aprimoramento da vigilância em saúde no Brasil e com o cultivo da cultura da paz. A ficha tem o intuito de registrar casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. Portanto, lembre-se, homens e adultos de 20 a 59 anos, vítimas de violência extrafamiliar e comunitária, não deverão ser notificados nessa ficha. Somente deve ser notificado se o homem for LGBT, indígena, pessoa com deficiência, em situação de rua ou vítima de racismo, violência sexual ou se ocorreu tentativa de suicídio. A notificação não possui caráter de denúncia e, diferente de outros agravos, não gera investigação e tampouco processo judicial. O seu preenchimento correto é imprescindível para compor a informação de vigilância e para ações futuras de prevenção à saúde. A ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada possui 69 campos, que estão divididos em 10 blocos. Estejam atentos e atentas. Todos os blocos são importantes e, se a realidade do seu serviço não permite o preenchimento após o recebimento do caso, lembre-se sempre que um bom prontuário, uma boa acolhida, além de fazer bem à saúde e fortalecer o SUS, reduz os impactos das violências que assolam a nossa sociedade. Vamos começar a conhecer a nossa ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada? Iniciemos com o bloco Dados Gerais. No campo 6, Unidade Notificadora, selecione o tipo de unidade na qual você se enquadra. Lembre-se que as instituições de ensino, a assistência social, o Conselho Tutelar, as unidades de saúde indígenas, os centros especializados de atendimento à mulher e outros serviços podem e devem notificar violências utilizando esta ficha. Quando não for um serviço de saúde, a ficha sempre deverá ser remetida a uma unidade de saúde de referência no território do serviço que a gerou. Contate a vigilância epidemiológica do seu município e saiba o processo adotado em seu município. Nos campos 7 e 8, insira as informações da sua unidade de saúde e, se você não for de um serviço de saúde, contate a vigilância do município e descubra a melhor forma de preencher esses campos. O campo 9, data da ocorrência, é de extrema importância. Se você não sabe a data exata, não tem problema. Coloque uma data aproximada após a acolhida e escuta qualificada do usuário e da usuária.
Quando se tratar de violência de repetição, deve-se marcar a data da última ocorrência e indicar sim, no campo 53, ocorreu outras vezes. Agora vamos para o bloco seguinte, os dados da notificação individual. No campo 10, nome do paciente, indicar conforme documentos de identidade apresentado. Lembre-se sempre que o respeito às diferenças é essencial para a acolhida qualificada. Se a usuária for uma travesti, ou um homem ou uma mulher trans, que porventura ainda não tenha modificado seu documento de identidade, seja discreta ou discreto no atendimento e lembre-se de colocar o nome social no campo 33, nome social, e no campo observações adicionais. Um olhar ou uma reação adversa para uma vítima de violência pode agravar o estado de saúde, portanto, respeite sempre as pessoas LGBT. No campo 11, indique a data de nascimento e no campo 12, a idade do usuário ou da usuária. No campo 13, sexo, refere-se ao sexo atribuído ao nascimento, conhecido como sexo biológico. As opções são masculino, feminino ou ignorado. Lembre-se sempre de evitar o campo ignorado em todo o preenchimento dessa ficha. Se a vítima atendida for travesti, mulher ou homem trans, marque no campo 13 o sexo biológico, ou seja, o sexo atribuído ao nascimento. Tenha cuidado, caso faça esse questionamento ao usuário ou usuária, de não constrangê-la, explicando que a ficha contempla o campo identidade de gênero. Nesses casos em que as vítimas são travestis, mulheres trans e homens trans, faça com atenção o preenchimento do campo 37. O campo 14, em caso da vítima estar gestante, indique o período da gestação. No campo 15, raça-cor, pergunte ao usuário ou à usuária em qual das seguintes categorias a pessoa se enquadra: branca, preta, amarela, parda ou indígena. Lembre-se que a raça-cor é sempre autodeclarada e não o que o profissional considera ser a raça-cor da pessoa. Pessoas amarelas são aquelas pessoas com descendência oriental ou que se considerem da cor amarela. As pessoas pretas são aquelas descendentes de africanos e ou de afro-brasileiros. E as pardas são aquelas que às vezes se autodeclaram como morenas, mulatas, caboclas, cafusa, mamelucas ou mestiças. No campo 16, indique a escolaridade da pessoa atendida. Lembramos novamente que, se no seu serviço a ficha será preenchida por outro profissional ou em outro momento após a acolhida, faça um prontuário bem detalhado. Agora vamos para o bloco seguinte, as informações sobre dados da residência. No campo 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, se referem às informações residenciais do usuário e da usuária. Os campos 26 e 27 devem ser preenchidos por municípios que utilizam sistema de informações geográficas. No campo 26, inserir a latitude e no 27, a longitude da residência do usuário ou da usuária. No caso de pessoas em situação de rua, lembre-se de preencher no campo referente ao endereço o serviço de referência do usuário ou da usuária. No campo 28, ponto de referência, adicione informações sobre as localidades onde a pessoa em situação de rua pode ser mais facilmente encontrada. Os demais campos, o 29, o 30, 31 e o 32, finalizam as informações sobre a residência do usuário e da usuária. Agora, vamos para os dados complementares, as informações sobre dados da pessoa atendida. Atenção especial para este bloco, pois são essenciais para compreendermos as características das pessoas vítimas de violência. No campo 33, coloque o nome social da pessoa atendida, quando travestis, homens ou mulheres trans, e lembrem-se sempre de respeitar as diferenças dos usuários e das usuárias. Repita o nome social da travesti, da mulher trans ou do homem trans no final da ficha em observações adicionais. No campo 34, a ocupação deve ser o que o usuário possui no momento e não a sua formação. A ocupação deve estar de acordo com o Cadastro Brasileiro de Ocupações, CBO. O campo 36, da orientação sexual, é um campo essencial e deve ser autodeclaratório. Informe o usuário ou a usuária a importância deste campo para os estudos em saúde e a melhoria das políticas públicas.
Questionar a orientação sexual do usuário ou da usuária pode causar diversas reações e, muitas vezes, a pessoa pode sentir-se violentada. Então, lembre-se sempre de promover uma acolhida e uma escuta sensível e ressalte que esse campo é sigiloso, não será nunca revelado ou publicado para ninguém. O campo 36 da orientação sexual deve ser obrigatoriamente autodeclarado. A orientação sexual está relacionada a como a pessoa se relaciona sexual e afetivamente. Os heterossexuais são aquelas pessoas que se relacionam sexualmente e afetivamente exclusivamente com pessoas do gênero oposto, por exemplo, um homem com uma mulher. Os homossexuais incluem os homens gays e as mulheres lésbicas. São pessoas que se relacionam sexualmente ou afetivamente exclusivamente com pessoas do mesmo gênero, por exemplo, uma mulher que se relaciona exclusivamente com outra mulher. Os bissexuais são pessoas que se relacionam sexualmente ou afetivamente com pessoas de um gênero igual ou diferente. Aqui, você deve incluir, por exemplo, homens que fazem sexo com outros homens, mas que podem manter relações sexuais com mulheres. O campo não se aplica, deve ser usado quando o usuário ou a usuária forem crianças de 0 a 9 anos. Utilize esse campo também quando as pessoas atendidas se recusarem a responder esta pergunta. O campo ignorado deve ser preenchido quando não há a informação, como, por exemplo, no caso do preenchimento posterior da ficha, em que foi utilizado um prontuário ou outro documento com pouco detalhamento sobre o usuário ou a usuária. Lembre-se sempre que este campo deve ser evitado, pois prejudica as informações em saúde. A identidade de gênero, no campo 37, refere-se a como a pessoa se auto-identifica, se reconhece ou se percebe em relação ao seu gênero. O conceito de gênero remete aos significados sociais, culturais e históricos associados aos sexos feminino e masculino. A identidade de gênero travesti refere-se a pessoas do sexo masculino que se reconhecem socialmente como mulher e não possuem conflito com a sua genitália, ou seja, com o sexo biológico. As travestis devem sempre ser tratadas com o gênero feminino, como a travesti, da travesti. Um cuidado sensível e especial deve ser dado a essa população que historicamente é excluída e marginalizada da nossa sociedade. A identidade de gênero mulher trans refere-se àquelas pessoas que nasceram com sexo biológico masculino, mas identificam-se social, corporal e psicologicamente com o gênero feminino. Já a identidade de gênero homem trans remete às pessoas que nasceram com sexo feminino, mas identificam-se social, corporal e psicologicamente com o gênero masculino. A opção não se aplica deve ser preenchida quando a pessoa atendida possui a sua identidade de gênero correspondente ao sexo biológico, aquele atribuído ao seu nascimento, ou seja, as pessoas cisgênero. Por exemplo, é uma mulher cisgênero aquela que se reconhece com uma identidade de gênero mulher e nasceu com sexo biológico feminino. O campo ignorado deve ser preenchido quando não há informação como, por exemplo, no caso do preenchimento posterior da ficha, em que foi utilizado um prontuário ou outro documento com pouco detalhamento sobre o usuário ou a usuária. Lembre-se sempre que este campo deve ser evitado, pois prejudica as informações de saúde. Viram como é fácil? Um pequeno detalhe como este, de reconhecer as diferentes identidades de gênero, podem remover as barreiras de acesso à saúde e promover a equidade no SUS. O campo 38 possui alguma deficiência, transtorno? Deve ser preenchido caso a pessoa já tenha sido diagnosticada. Pessoas travestis e trans não possuem transtornos e não devem, em nenhuma hipótese, ter este campo preenchido como positivo apenas devido à sua identidade de gênero. Se o usuário ou a usuária atendido possui algum tipo de deficiência ou transtorno, você deverá indicá-lo no campo 39. Agora, entramos no bloco referente aos dados da ocorrência. Dos campos 40 ao 51, você deverá inserir informações sobre a ocorrência, ou seja, as referências do local onde a violência interpessoal ou autoprovocada ocorreu, ou suspeita-se que tenha ocorrido.
No caso de violência em locais públicos, quanto mais referências você inserir, melhor será o uso futuro dos dados para o enfrentamento do agravo da violência. O campo 51, hora da ocorrência, é de extrema importância. Caso não tenha certeza do horário, coloque um valor aproximado ou estimado. No campo 52, selecione o local onde ocorreu a violência. O campo 53, ocorreu outras vezes, é fundamental para identificar se se trata de uma violência de repetição. Lembre-se que, caso seja uma violência de repetição e que episódios anteriores não tenham sido notificados, você poderá elaborar mais de uma ficha para o usuário ou a usuária atendida, a depender das informações disponibilizadas no momento da acolhida e da escuta. O campo 54, além de ser de preenchimento essencial, é compulsória a sua notificação em até 24 horas para a vigilância em saúde do município. A lesão autoprovocada é um agravo que cada vez mais assola o nosso país. As crianças, os adolescentes e as minorias, como lésbicas, gays, bissexuais, travestis e trans, são pessoas com um alto risco de tentativas de suicídio, conforme nos indica a literatura científica internacional. Quando a lesão for autoprovocada, lembre-se sempre da necessidade de qualificar toda a ficha, de modo a contribuir com as políticas de enfrentamento das tentativas de suicídio e automutilação. Se para a lesão autoprovocada a pessoa utilizou algum tipo de medicamento ou produto tóxico, você também deverá preencher a ficha de investigação de intoxicação exógena. O campo 55, essa violência foi motivada por, deve ser preenchida conforme o motivo que gerou a agressão e é apenas possível selecionar uma única opção. No caso de múltiplas motivações, selecione aquela que levou ao atendimento no serviço ou que a vítima expôs de maneira mais relevante. Na primeira opção da violência motivada por sexismo, corresponde ao suposto prestígio e poder masculino sobre as mulheres, estigmatizando-as a uma perspectiva de fragilidade e inferioridade, sobretudo por conta da sua natureza biológica, supostamente passiva, submissa e maternal. O sexismo se reflete em um conjunto de condutas construídas, aprendidas e reforçadas culturalmente, que defendem a supremacia masculina e a subordinação feminina, cujo exercício está na tentativa e no controle da moral e da conduta feminina. O sexismo muitas vezes está presente no cotidiano das relações interpessoais e profissionais, através de xingamentos, constrangimentos, ameaças, chantagens, atos de exposição pública, obstáculos de acesso aos serviços e ao trabalho, comprometendo a autonomia e a qualidade de vida das mulheres. É importante ressaltar que mulheres podem vivenciar tanto o sexismo quanto o racismo, a xenofobia e a lesbofobia, a bifobia e a transfobia e tantas outras motivações. Para distinguir os casos, é importante uma escuta qualificada do episódio relatado e atentar para o tipo de motivação da violência. Por exemplo, um caso de violência que aconteceu com uma mulher lésbica e a autora foi sua companheira, a motivação pode estar relacionada mais ao sexismo do que à lesbofobia. A segunda opção disponível no campo 55, essa violência foi motivada por, é a homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia. A homofobia e as suas variantes, como a lesbofobia, a bifobia e a transfobia, que aqui chamaremos a esse conjunto de LGBTfobia, consiste em rejeição, medo, preconceito, discriminação, aversão ou ódio irracional e violência de conteúdo individual ou coletivo em razão da orientação sexual e ou identidade de gênero diferentes dos padrões estabelecidos, que é o heterossexual e cisgênero. Consideramos o padrão estabelecido de orientação sexual e identidade de gênero o heterossexual e cisgênero. A heterossexualidade refere-se à atração sexual e ou romântica entre indivíduos de sexo oposto, e a cisgeneridade é um termo para pessoas cuja identidade de gênero corresponde ao sexo que lhes foi atribuído ao nascimento. Ou seja, uma pessoa que nasceu com uma vagina e se identifica como uma mulher é uma mulher cisgênero. É por esse motivo que a violência LGBTfóbica ocorre principalmente contra lésbicas, gays, bissexuais,
mulheres e homens trans e as travestis. É necessário darmos visibilidade à LGBTfobia. Portanto, é de nossa responsabilidade realizar a notificação de violência interpessoal e autoprovocada dos casos com vítimas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e trans. Para uma notificação adequada dos casos de LGBTfobia, é necessária atenção a alguns campos da ficha, como o campo 13, sexo, o campo 36, orientação sexual, e o campo 37, identidade de gênero, pois, embora pareçam conceitos similares, dizem respeito a elementos muito distintos. A orientação sexual, campo 36, não deve ser confundida com a identidade de gênero, campo 37, pois são distintos e independentes. Lembre-se que a LGBTfobia pode acontecer com qualquer pessoa, seja ela LGBT ou não, e se apresenta de diversas formas, como insultos, constrangimentos, ameaças, agressões físicas, obstáculos no acesso a serviço, entre outras. Por fim, procure colocar o maior número de detalhes sobre o caso no campo Observações adicionais, para melhor compreensão do ocorrido. Com isso, teremos uma notificação de violência motivada por LGBTfobia com informações qualificadas, promovendo, além da diminuição da invisibilidade social, a possibilidade de se obter dados adequados e verossímeis para o desenvolvimento de políticas públicas e enfrentamento das inequidades, fortalecendo o planejamento em saúde no SUS e aprimorando a qualidade de vida das pessoas em uma cultura de paz. Na terceira opção é a violência motivada por racismo. O racismo é a crença de que é justa a divisão da sociedade em grupos definidos pela cor da pele, traços físicos e aspectos culturais, de forma a hierarquizá-la. O racismo é utilizado como justificativa para discriminação contra determinados grupos e tem implicações para a saúde das pessoas vítimas dessas discriminações. No Brasil, o racismo e a discriminação racial são dirigidos principalmente contra as populações negra, indígena e quilombola. Lembre-se que é muito importante também o correto preenchimento do campo 15, referente à raça-cor da vítima, que é autodeclaratório. Recordamos ainda que a notificação de violência motivada pelo racismo não é boletim de ocorrência e não tem validade de polícia, e quando a vítima atendida tiver sofrido um episódio racista, acolha e a oriente a buscar ajuda policial e legal, pois a legislação brasileira considera racismo crime. Na quarta opção, ainda no campo 55, temos a violência motivada por intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e a práticas religiosas, ou a quem não segue uma religião. É um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos expressa que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, e a liberdade religiosa é um direito fundamental das pessoas. É um direito que está associado às escolhas mais essenciais e mais íntimas que uma pessoa pode fazer na vida. Na quinta opção, no campo 55, temos a violência motivada por xenofobia. A xenofobia é uma forma de discriminação social que consiste na aversão a pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Considerada como um crime de ódio, a xenofobia se manifesta por meio de humilhação, do constrangimento, das agressões física e moral àquele que não é natural do lugar do agressor. A xenofobia não é apenas a aversão a estrangeiros, também ocorre por aversão a pessoas do próprio país, provindas de diferentes regiões. A xenofobia está diretamente ligada com o fenômeno da migração que caracteriza o mundo atualmente. A migração ocorre por fatores múltiplos, como a fuga da violência ou de guerras, ou ainda em busca por melhores oportunidades de vida. Isso faz com que determinadas pessoas de nacionalidades ou regiões específicas sejam alvos de preconceitos e estereótipos, além de vítimas de xenofobia. Além da xenofobia contra estrangeiros, no Brasil, a xenofobia também se manifesta contra os próprios brasileiros, que são originários de diferentes regiões do país. Isso é muito comum em locais que recebem grande quantidade de pessoas à procura de emprego e de uma vida melhor. Em geral, esse preconceito manifesta-se sobremaneira contra pessoas das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Lembre-se sempre que a escuta e a acolhida qualificada são essenciais para o preenchimento da ficha de notificação. Na sexta opção, no campo 55, temos a violência motivada por conflito geracional. O conflito geracional é um conflito que descreve diferenças culturais, sociais ou econômicas entre duas gerações. Isso pode ser causado por conflitos entre gerações mais jovens e gerações mais idosas, por exemplo. As crianças e os adolescentes são as vítimas mais recorrentes, pois são mais frágeis para esse tipo de violência. Os idosos, sobretudo, as de sexo feminino, também são usualmente vítimas de violência motivada por conflito geracional. Independente se são pessoas idosas, adolescentes ou crianças, normalmente os casos de violência por conflito geracional se tratam de casos de violência doméstica, que ocorre entre familiares, mas também não é atípico que seja causada por pessoas que prestam cuidados e serviços educativos. Os filhos e filhas, no caso das pessoas idosas, e os pais e mães biológicos, no caso de crianças e adolescentes, são os principais autores de agressões físicas e maus tratos em violência motivadas por conflito geracional. A violência motivada por conflito geracional pode ser exercida por meio de qualquer ação ou omissão não acidental negligente, que comprometa a satisfação das necessidades básicas, o estabelecimento de vínculos afetivos, maltrato psicológico, agressões múltiplas e formas atípicas de violência. Para distinguir as motivações de violência em todos os casos, é importante uma escuta qualificada do episódio relatado e uma anamnese completa. Na sétima opção, no campo 55, temos a violência motivada contra pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua, segundo o Decreto 7053 de 2009, considera as pessoas em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Entre as violações mais evidentes que acometem a população em situação de rua, podemos citar as chacinas, os espancamentos, jatos de água, coação e humilhação, além da criminalização através da apreensão de documentos e de pertences ou ainda o impedimento de acesso a serviços e espaços, públicos e privados. É importante lembrar que não pode haver negativa de notificação de violência contra pessoas em situação de rua por ausência de endereço, já que os endereços dos serviços da rede socioassistencial ou da instituição de acolhimento onde a pessoa esteja cadastrada podem servir de referência para a utilização dos usuários em situação de rua. A consideração desses endereços pode qualificar o preenchimento deste campo nas fichas de notificação. Portanto, utilize os campos 22, 23, 24, 25 e 28 à vontade, inserindo informações adicionais, como também no campo Observações Adicionais. Você pode, por exemplo, também relatar os locais onde a vítima mais passa o tempo e pernoita. Isso qualificará a ficha de notificação do SINAM. Para distinguir as motivações de violência em todos os casos, é importante uma escuta qualificada do episódio relatado e uma anamnese completa. Na oitava opção, no campo 55, temos a violência motivada contra pessoas com deficiência. Utilize este campo quando pessoas, por algum tipo de deficiência, sofreu violência física ou atentou contra a própria vida, especificamente por esse motivo. Recorde-se novamente que apenas uma acolhida e escuta qualificada podem revelar as motivações que envolvam as violências sofridas. A nona opção, no campo 55, temos outros, que deve ser preenchido quando a motivação da violência não tenha sido sexismo, LGBTfobia, racismo, intolerância religiosa, xenofobia, conflito geracional ou contra pessoa em situação de rua ou com deficiência. No caso de assinalar outros, você deverá escrever a motivação na área disponível. Apenas assinale essa opção quando realmente nenhuma das motivações especificadas não for identificada. Um exemplo para o preenchimento desta opção é em casos de violência contra gestantes,
durante o pré-natal, parto e o puerpério, se não forem identificadas como motivação o sexismo ou o racismo. No entanto, neste caso, deve-se escrever esta informação nas observações adicionais ao final da ficha. Uma outra opção disponível no campo 55 da motivação da violência é o não se aplica, que possui o código 88. Esta opção permanece na ficha de notificação individual para efeitos do sistema, mas não deve ser utilizada. Por fim, no campo 55 da ficha de notificação de violência, temos a opção 99, ignorado. Esta opção deve ser selecionada quando a pessoa atendida não identificar uma motivação para a violência sofrida ou não puder informar sobre a motivação da violência. Lembre-se que o uso deste campo pode significar uma escuta ou acolhida ruim, ou um prontuário mal qualificado. Oriente os profissionais do serviço em relação a essa situação. O campo 56 se refere ao tipo de violência em que a pessoa foi submetida e deverá ser assinalado somente o principal tipo de violência. Caso haja alguma violência secundária, preencher em observações adicionais, localizada na parte inferior da ficha. Note que este campo você deverá utilizar o número 1 para sim, 2 para não e 9 para ignorado. Isto porque o sistema aceita mais de uma opção de preenchimento como sim. Entretanto, recomenda-se que apenas um único código 1, ou seja, apenas um sim, seja preenchido, que deve ser aquele que levou o usuário ou a usuária ao atendimento no serviço. Isso apoiará nas futuras análises epidemiológicas e na construção de políticas públicas mais eficazes. E recorde-se, novamente, de sempre evitar o campo ignorado, pois este campo reduz a qualidade das informações de violência. A primeira opção do campo 56 corresponde à violência física, ou seja, atos violentos nos quais se fez uso da força física de forma intencional. A violência física pode se manifestar de várias formas, como tapas, empurrões, arremesso de objetos, ferimentos por arma de fogo ou ferimentos por arma branca. No casos declarados como bala perdida, marcar esta opção e especificar a informação em observações adicionais. Na segunda opção, temos a violência psicológica e moral. Essa violência causa prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação do indivíduo. Ameaças, perseguições, humilhações, chantagens, bullying e o cyberbullying são exemplos da violência psicológica. A terceira opção diz respeito à tortura. Se o caso corresponde a práticas de obtenção de informações, declaração da vítima ou de terceira pessoa, instigação de participação ou omissão de caráter criminal ou ato de discriminação em função da raça ou religião através da força ou grave ameaça, provocando dano físico e ou moral, marque essa alternativa. Temos na quarta opção a violência sexual. Nesta estão incluídas todas as ações em que o praticante obrigue a vítima a uma interação sexual, podendo presenciar ou participar ou a utilização de sua sexualidade para fins que não correspondam ao desejo da pessoa atingida. Alguns exemplos desses atos são o estupro, o assédio sexual, a exposição forçada a atos sexuais, entre outras situações. Lembrando que o contato físico com a vítima não é necessário para que esse tipo de violência ocorra. Qualquer pessoa pode sofrer violência sexual, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Na coluna ao lado direito, encontramos a quinta opção, o tráfico de seres humanos. Esse tipo de violência envolve a movimentação de pessoas, podendo ser através do engano ou da coerção, com o objetivo de exploração destas. Inclui tanto casos em que ocorrem dentro do país, quanto entre países e continentes. Na sexta opção, temos a violência financeira e ou econômica. Este tipo de violência se caracteriza pelo dano ou destruição dos objetos pessoais e de valor da vítima, assim como pelo uso impróprio ou sem consentimento de recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo de violência é comum contra idosos e pessoas portadoras de deficiência.
Na sétima opção, temos a negligência ou abandono, que é a omissão pela qual se deixou de prover as necessidades e cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social da pessoa atendida ou vítima. Como exemplo, está a privação de medicamentos, a falta de cuidados necessários com a saúde, o descuido com a higiene e a ausência de estímulo e de condições para a frequência à escola. O abandono é uma forma extrema de negligência. Esse tipo de violência tipicamente ocorre contra crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiência. Na oitava opção, encontramos o trabalho infantil, que é o conjunto de ações e atividades desempenhadas por crianças, impedindo-as de viver plenamente a sua infância ou adolescência. Refere-se a qualquer tipo de atividade efetuada por crianças e adolescentes de modo obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não, em condições por vezes desqualificadas e que põe em risco o seu bem-estar físico, psíquico, social e moral, limitando suas condições para um crescimento e desenvolvimento saudável e seguro. Na nona opção, encontra-se a violência por intervenção legal. Trata-se da violência praticada por representantes do Estado, polícia ou de outro agente da lei no exercício da sua função. Já na última opção, outros, qualquer outro tipo de violência não contemplado nas categorias anteriormente citadas. É obrigatório especificar. E importante, se a lesão foi autoprovocada, preencher a opção outros e especificar se foi tentativa de suicídio ou autoagressão. A tentativa de suicídio ocorre quando houve intenção de tirar a própria vida. Já a autoagressão ocorre quando a pessoa atendida provocou agressão contra si mesma, como casos de automutilação, como cortes e queimaduras, sem intencionalidade suicida, como, por exemplo, um adolescente que se corta para aliviar a dor, angústia, sem intenção de morte. No campo 57, encontramos listados os meios de agressão. É permitido marcar mais de um meio de agressão. Note que este campo você deverá utilizar o número 1 para sim, 2 para não e 9 para ignorado. Isto porque o sistema aceita mais de uma opção de preenchimento como sim. E recorde-se novamente de sempre evitar o campo ignorado, pois este campo reduz a qualidade das informações de violência. As opções disponíveis no campo 57, meio de agressão, são força corporal e espancamento, enforcamento, objeto contundente, objeto pérfuro-cortante, substâncias ou objeto quente, envenenamento e intoxicação, arma de fogo, ameaça e outro. No caso de outro, você deverá especificar. No caso de ingestão de medicamentos, incluir na opção envenenamento, intoxicação. Na opção outro, devemos preencher qualquer outro meio de agressão que não esteja nas opções anteriores. Caso você marque esta opção, lembre-se, é obrigatório especificar qual foi o meio. Caso você tenha marcado tentativa de suicídio ou autoagressão no campo anterior e não tenha encontrado a escolha ideal nas demais opções, aqui você deve descrever o meio utilizado. Por exemplo, autoimolação, no caso de atear fogo no próprio corpo, jogar-se na frente de veículos, precipitação de lugar elevado. Agora passamos para o bloco violência sexual. O bloco violência sexual só deve ser preenchido caso tenha sido esse o caráter da violência. Lembre-se, a notificação dessa violência deve ser feita em até 24 horas. Aqui é permitido marcar mais de um tipo de violência sexual. Note que este campo você deverá utilizar o número 1 para sim, 2 para não, 8 para não se aplica e 9 para ignorado. Isso porque o sistema aceita mais de uma opção de preenchimento. Se o caso não se refere a uma violência sexual, preencha 8, não se aplica. Sendo um caso de violência sexual, existem alguns conceitos que precisam ser considerados. Por exemplo, você sabe a diferença entre assédio sexual e estupro? Assédio sexual é o ato de constranger alguém com gestos, palavras ou com emprego de violência, prevalecendo-se de relações de confiança, de autoridade ou de relação de emprego ou serviço, com o objetivo de obter vantagem sexual.
Estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Para ser considerado estupro, o ato precisa, obrigatoriamente, possuir cunho sexual e não é necessário que haja penetração. A partir da Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, definiu-se como agravante do crime de estupro o estupro coletivo, quando ele é praticado por 2 ou mais pessoas, e o estupro corretivo, que é quando a motivação dessa violência é controlar o comportamento social ou sexual da vítima. É fundamental que esse tipo de informação, caso presente, esteja descrita no final da ficha no campo Observações Adicionais. Pornografia infantil é a apresentação, a produção, a venda ou fornecimento, a divulgação e ou a publicação de fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes, utilizando qualquer meio de comunicação. Exploração sexual caracteriza-se pela utilização de pessoas com fins comerciais e de lucro, seja para a prática de atos sexuais, prostituição, a exposição do corpo nu e de relações sexuais ao vivo, striptease, shows eróticos, ou mediante imagens publicadas em revistas, filmes, fotos, vídeos ou na internet. No caso de pessoas adultas, considera-se exploração sexual quando, nessas situações, não há o consentimento da vítima, ou este é obtido com base na força, no engano, na intimidação, ou em qualquer outra forma de coerção. É considerado explorador sexual, portanto, qualquer um que obtenha, mediante qualquer forma de pagamento ou recompensa, serviços sexuais de forma direta ou com recursos de intermediários, agenciamento direto, indução e facilitação. No campo 59, procedimento realizado no caso de violência sexual, preencher quais procedimentos foram realizados no atendimento da pessoa vítima de violência. Pode haver mais de um procedimento realizado para a mesma pessoa atendida. No próximo bloco, vamos preencher os dados do ou da provável autor ou autora da violência. No campo 60, preencheremos a opção de acordo com o número de envolvidos. No campo 61, devemos preencher qual vínculo ou grau de parentesco com a pessoa atendida. Marcar a opção própria pessoa nas situações de violência autoprovocada. Não esqueça, se marcar outros, é obrigatório especificar. No campo 62, marcamos o sexo do provável autor da violência e no campo 63, deve-se marcar se há suspeita de uso de álcool. A pergunta deverá ser direcionada à pessoa atendida ou à vítima ou ao acompanhante. No campo 64, você deve marcar o ciclo de vida do provável autor da violência. O campo 65, encaminhamento, é muito importante para que a vítima tenha garantido o acesso e a sua vinculação à rede de atenção e proteção. Aqui, você deve marcar tanto os locais encaminhados formalmente, quanto os que receberam orientação de encaminhamentos. O campo 66 se refere a se a violência é relacionada ao trabalho, considera-se violência relacionada ao trabalho, assédio moral e outras violências, aquela que ocorre tanto no local de trabalho como no trajeto para ele, tanto na ida quanto na volta. O campo 67 deseja saber, caso estejamos falando sobre violência relacionada ao trabalho, se foi emitida a comunicação de acidente de trabalho. A CAT também deve ser preenchida no caso de violência relacionada ao trabalho. O campo 68 se refere à classificação da causa e da circunstância da violência sofrida pela pessoa atendida vítima e não a natureza da lesão. Utilizar os códigos do capítulo 20, causas externas de morbidade e mortalidade, da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-10. No campo 69, a data de encerramento deve ser preenchida com a data da notificação. Todo caso notificado é encerrado no momento da notificação. No entanto, como o registro não é automático, é preciso escrever a sua data.
Agora estamos chegando ao fim do preenchimento da ficha. São as informações complementares e observações. Mas preste atenção, é uma parte bastante importante. Iniciamos essa etapa com o preenchimento dos dados do acompanhante: nome, vínculo parentesco e telefone. O campo Observações Adicionais é muito valioso e deve ser preenchido atentamente. É muito importante colocar um breve relato do caso e completar com informações que ainda não tenham sido contempladas na ficha. Dê uma atenção especial a este campo. Ele permite que entendamos as particularidades de cada notificação. Abaixo, vemos telefones úteis para as ações de vigilância, prevenção, garantia de direitos e responsabilização nos casos de violência. Quando necessário, utilize-os. No bloco Notificador, registrar o nome do município onde está localizada a unidade que realizou a notificação e o nome da unidade notificadora. Informar também o Código do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, o CNES, da unidade de saúde ou outra fonte notificadora que realizou a notificação. Ao final da ficha, nos campos nome, função e assinatura, fica a critério da gestão local preencher com as informações do profissional ou apenas da unidade notificadora. Se após assistir a esse vídeo você permanecer com dúvidas no preenchimento da ficha, consulte o Guia Instrutivo de Violência Interpessoal e Autoprovocada, disponível nas referências desta aula. E também pode ser acessado pelo link que aparece nesse vídeo. Em caso de dúvidas sobre a notificação no teu município, contate a Vigilância de Saúde da Prefeitura ou a Vigilância do Estado, onde você reside. Para outras informações, dúvidas, reclamações e sugestões do âmbito do SINAM e do SUS, ligue para a ouvidoria do SUS. O número é 136. A notificação de violência realizada de maneira adequada promove, além da diminuição da invisibilidade social do problema, a possibilidade de se obter dados adequados e estratégicos para o desenvolvimento de políticas públicas que possam melhorar a qualidade da população que mais precisa. E lembre-se, se o seu serviço não possibilita o preenchimento da ficha após o atendimento, qualifique sempre o prontuário a partir dos campos e temas existentes nesta ficha de notificação. E com isso, chegamos ao final do nosso curso. Não se esqueçam de deixar suas críticas, reflexões e sugestões no nosso fórum. Até breve!